Vocês trabalham com higienização, já falaram pra mim, né? Qualquer pessoa pode fazer higienização, assim, se eu treinar o ASG, ele pode fazer a higienização, é só secar, escovar e jogar água de novo. Então... Eu gosto de falar como um síndico para eles entenderem que não é dessa forma. Existem duas regulamentações principais, né? Fora a responsabilidade técnica, sim, né? Onde a gente faz, pós-serviço, a gente faz a emissão do certificado de limpeza, tá? Então existe essa responsabilidade técnica. E os técnicos que estão executando o serviço, eles precisam ter NR33 e NR35, né? Sim. As NR são normas regulamentadoras, né? Isso, a 33 ela é trabalho em ambiente confinado, né? Por se tratar de reservatórios, sim, é importante que o técnico tenha esse treinamento para ambiente confinado e também caixas d'água que são altas, né? Sim. Então a gente também tem o 35 que é trabalho em altura, tá? Assim, também lembrando que é muito importante você fazer a medição de gases antes de você entrar num reservatório, tá? Existe equipamento específico para isso, para fazer medição de gases, para que ele seja um ambiente seguro para o técnico, tá? E todo o treinamento, né, das NRs, existe também a parte de primeiros socorros, das pessoas que estão dentro do reservatório, sempre tem que ter um fora de vigia, porque a pessoa pode passar mal lá dentro, a pessoa tem que ter um suporte externo, tá? Então, operação de resgate, existe todo um treinamento específico, especializado para isso, tá? Não é apenas uma limpeza mecânica, porque o processo mesmo de limpeza é um processo mecânico, não existe um produto específico para limpar a caixa d'água ou algo assim muito específico para isso. É uma limpeza mecânica, mas o treinamento para profissionalizar, para capacitar esse técnico, isso assim, que é muito fundamental, né? Agora os EPI, só de calção dá certo? Não. É um trabalho que envolve riscos, sim, né? Então, por isso que o Éder falou dessa questão do treinamento, né? Até complementa aqui a resposta dele. Qualquer pessoa pode fazer? Até pode. Mas olha só os riscos que você vai estar envolvido, né? Olha o risco que o síndico vai estar envolvido. Pode responder? Contratei uma empresa ou alguma pessoa para fazer. E ainda assim precisa do certificado de higienização. Sim. Aí de qualquer maneira você tem que ter o técnico responsável, né? E EPI é um macacãozinho? Não, são cinto, talabarte, capacete, luva, óculos, até protetor solar também entra na parte de equipamento, né, de segurança. Todos os equipamentos eles possuem um número de CA específico, tá? Então assim, não é qualquer cinto, não é qualquer capacete, tem que estar do CA especificado, se eu não me engano, no PSMSO. Né? Sim. É igual você da bota, que essa minha não tem não, que isso aqui é uma bota de escritório. Eu não posso ir para obra, né? Isso, então assim, o equipamento de segurança ele precisa, né, o EPI precisa ser específico também para aquela limpeza. Outra equipamento de segurança que tem, né, eu tenho até uma história assim para contar. Eu adoro histórias. Que a gente possui um equipamento chamado, hoje é muito comum em condomínio, que são os DRs, né? Porque o pessoal trabalha também com bomba, né? Eles precisam secar o reservatório, né, por completo, a gente até vai comentar sobre isso. E o que aconteceu? Esse equipamento, esse DR, ele é de segurança, né, contra choques, né, dos técnicos. Então, se houver uma descarga elétrica, aquele DR ele vai simplesmente cortar a energia da bomba. Tem uma história também. E aí que acontece, né? Assim, pra você ver que não é tão simples assim, né? Não é qualquer pessoa que pode fazer de qualquer jeito. E uma vez eu recebi uma ligação de um cliente X que não fez a limpeza com a gente, mas fez a análise, né? E aí a análise ele não atendeu, e ele foi e falou assim pra mim, não, mas eu fiz a limpeza. E eu sei nem eu perguntar. Ele falou assim, fiz a limpeza, rapaz, tive até um problema aqui, o rapaz saiu de ambulância, que levou um choque dentro do reservatório. Morreu não? Não, morreu não. E aí eles que foi uma coisa lá que aconteceu, aí, não, mas eu tô tranquilo, assim, né, tipo assim, eu falei assim, rapaz, pra você ver o perigo, né, de você não ter contratado empresa especializada nesse serviço. Porque se acontece um acidente fatal dentro de qualquer empreendimento, quem está contratando acha que não é responsabilizado, mas infelizmente assim, não é assim que acontece.
como o síndico, o gestor, ele é quem faz essa decisão para fazer o contrato da empresa, né, ele precisa exigir que todos os técnicos possuem o equipamento de segurança, que possui esse treinamento de NR33, 35, e para que você consiga se resguardar. Mas é muito importante para não acontecer. E quem está assistindo está vendo que você tem que se preocupar com isso. E mesmo que você não tenha informação, se você contrata uma empresa que não é respaldada com tudo isso, você vai responder de qualquer forma. Independente que você saiba que você não é responsável técnico. Aliás, desculpa, responsável técnico não. Você não responde civil criminalmente, você não tem esse conhecimento sindical, eu sou síndico, mas eu não sei se eu respondo por isso. Independente de você ter essa informação, se você responde ou não, você vai responder. Civil e criminalmente. Condomínios, mas assim, de fato é um pouco mais complicado, mas em indústrias é exigido pelo próprio pessoal da segurança do trabalho, né? Eles exigem toda a PT, que é a prevenção de trabalho. Sim. E nessa PT, que é um documento, exigem toda a parte de EPI, de segurança, de treinamento, né? De capacitação daqueles técnicos. Tu contou uma história sobre bombas aí? Eu trabalhei a serviço da CAGES, uns 4 anos, né? Há 10, 12 anos atrás. Quando eu cheguei lá, a gente acompanhava os vazamentos, né? Na rua. E cai muita barreira, asfalto, né? Calçamento, tudo. E aí as bombas eram acionadas através de um gerador, a gente levava esse gerador no reboque. E era um quadrozinho normal. É a primeira vez que eu fui para atendimento que eu tinha que só ligar essa bomba. Ela ia secando para os bombeiros poderem trabalhar, porque a linha, a rede, você desliga, né, onde tem o pressurizador lá. E aí, como é muito extensa, 10 km de rede, demora muito essa água, não para a água. Né? A água fica secando para os bombeiros trabalhar até com água. Mas em algum momento, depende do bairro, a água conseguia estancar. Nessa situação, às vezes a bomba estava lá, a barreira caía e prendia na bomba. Aliás, fechava. Ela rodava seco e no primeiro atendimento meu ela rodou seco. Estava um pouco distante do gerador. Vem cá, a bomba tem que desligar. Eles estavam lá embaixo e eu em cima. Quando eu fui desligar, o rapaz foi tentar mexer, que eles mexiam para poder tirar dentro da areia. Ela aqueceu, perdeu uma fase, né? O bobinado abriu e o cara tomou um choque, eu desliguei na hora. Daquele dia em diante, eu disse para o meu supervisor da época: olha, vamos colocar soft start, porque se ela rodar vazio, a barreira fechar, ela já desliga. Porque se a barreira fechar em cima da bomba e eu for lá para desligar, pode ser que ela entre em curto e mais todo mundo está no buraco. E aí, graças a Deus, foi acatada essa minha decisão, montamos todos os quadros com a soft start. E quando isso acontecia, que fechava a bomba, desligava sozinho. Ela rodava sempre e desligava, protegia. Né? Não era o DR, mas ela fazia esse trabalho de desligar. Sim. Né? Mas aí tinha o DPS e nós montamos um quadro bem interessante, pensando nisso. E uma parte também que eu quero até, como vocês usam, a iluminação. A nossa iluminação era 12 volts. Era uma lâmpadazinha, com uma pilhazinha, só tava um suportezinho, né? Porque a gente trabalhava também de noite. Era um refletorzinho que tinha umas pilhazinhas. Não tinha perigo nenhum, porque hoje o pessoal bota socorro, né? Socorro, e aí, 20, né? Aí não dá. E aí os refletorzinhos eram um refletor com as pilhas de uma pilha, né? 3 volts, 1,5, aquele conjuntinho de pilha, não tinha perigo nenhum. Podia entrar água, pronto. Podia queimar só a lâmpadazinha, mas descarga para nenhum dos trabalhadores não tinha. Então eu pensava muito na segurança naquela época. Esse assunto de segurança. A gente tem um técnico de segurança, né, que acompanha esses serviços. Sim. E também, assim, é uma operação de guerra, eu sempre falo, uma higienização, porque ela causa um transtorno, que é a falta de água, e isso precisa estar muito bem planejado e programado junto com o cliente, né? Sim. E aí que vai a parceria também do cliente para que tudo ocorra conforme foi programado para evitar os maiores transtornos, né? Falta de água, principalmente. Agora, a frequência que as caixas devem ser limpas. Pois é. Pois é. Não existe a legislação, não né? tem Não uma existe. regulamentação para isso. Existe uma orientação para você fazer a cada 6 meses, né? Mas eu sempre costumo dizer que o termômetro é a análise. Sim. Se a minha análise está indicando que eu tenho uma contaminação, né? E aí a partir dessa contaminação a gente vai investigar o que está acontecendo, onde que está o problema. Sim.
E aí a gente vai vendo se o problema é na higienização, se é cisterna, se é caixa, se é tudo. Geralmente a gente já recomenda fazer tudo e antecipa essa limpeza que estava programada, sei lá, para uns 3 meses na frente. A palavra é essa, é o termômetro. Termômetro. Então ele não diz que tem que ser, vai naquele momento, lógico, procurando onde é que está a causa da contaminação, né, lógico. E aí entra a ação corretiva, que é a limpeza. Agora, quais são as orientações para uma higienização eficaz? A partir da Gitel para o síndico, por favor. Como o Éder falou, a higienização ela é uma operação praticamente física, inicialmente. Sim. Né? Então, não se tem um produto que você não pode utilizar, na verdade, produto químico, a não ser que seja um cloro, que aí já é na segunda etapa, que é a desinfecção. Mas é uma limpeza mecânica, de retirada desse resíduo que a gente falou, né? Do limo, de resíduo de areia, partícula, de poço, partícula. E aí, a gente só consegue fazer isso, Fábio, secando completamente o reservatório. Por que eu estou falando isso? Porque algumas empresas e profissionais já estão aí recomendando fazer limpeza sem secar a caixa d'água. Com sucção. Com sucção. Então, eu acho que você pode chamar isso de qualquer coisa, menos de higienização. Sim. Higienização é limpeza e desinfecção, que você só faz secando a caixa d'água. Existe a possibilidade de fazer sem faltar água no condomínio? Algumas estruturas permitem isso, principalmente construções mais novas, né, edifícios mais novos, que você já consegue operacionalizar tudo sem faltar água. Você tem a opção ali de secar um reservatório primeiro, uma caixa. Que tem vaso comunicante, né? Tem a manobra. Isso. Os antigos não, é só uma caixa, não dá, tem que faltar. Em vez de ter uma caixa de 20 mil, você tem 2 de 10. Aí você consegue fazer manobra hidráulica e não Geralmente falta, a gente operacionaliza isso fazendo primeiro a cisterna, para depois fazer a caixa d'água, né? Rapaz, tu falou uma coisa que é tão simples, mas eu fui num cliente que a gente fechou um contrato, que o rapaz de lá faz a higienização. Já sabe que não pode, né? Não é interessante, né? Tá certo. Poder pode, né? Mas existem os riscos aí todos envolvidos, né? E é uma pessoa que não vai te dar um certificado, não tem uma responsabilidade técnica. Mas vamos dizer que ele possa. Certo. Mas ele pode, né? Ele lavou a caixa, depois a cisterna. Eu digo, como é que tu faz? Eu lavo a caixa e depois a cisterna. Mas peraí. Eu perguntei pra ele na frente do síndico, da síndica. Então tu limpa lá e aí depois tu, como é que tu faz? Eu jogo a água da cisterna pra lá e depois limpa a cisterna. Eu digo, joga água suja, né? Sim. Tu limpa um, faz sentido. Suja o outro. Aí, quando eu falei isso, pra ter umas pessoas às vezes que é meio que engessado, né? Quando eu falei isso, a síndica falou pra ele, tá errado. Mas já vem fazendo isso há 2 anos, a cada 6 meses. Não pode, tu limpa aqui, aí depois, eu acho que pra ele é mais interessante, eu seco, falta água, depois eu jogo essa água, não vai mais faltar, e eu limpo a cisterna de terra. A gente, quando é situação de cisterna e caixa, né, a gente já programa para ser em 2 dias. Mesmo tendo tempo suficiente para a gente fazer num dia só, né, mas a gente não faz, justamente para amenizar esse período aí de falta d'água. A gente faz a cisterna, faz a cisterna, quando termina o serviço, volta o abastecimento, aquela cisterna enche. Sim. Aí depois no outro dia faz a caixa e depois você tem água da cisterna para jogar para a caixa. Aí Era isso que eu ia ameniza falar, né? Às vezes você bastante. dá até um intervalo aqui, né? Para que essa cisterna ela seja abastecida novamente. Faz, sei lá, numa segunda-feira, né? Deixa a terça-feira, dá um intervalo e faz a caixa na Eu bato na muito quarta. isso na tecla, eu, Fábio Marva, falando de Marva. Os nossos clientes falam, vai ter uma higienização aqui, e eu quero só preparar a equipe de vocês, caso aconteça alguma coisa, mas só vai ser hoje, eles vão lavar hoje. São 3 blocos e 2 cisternas. Eu disse, peraí, vocês já pensaram no reabastecimento? Porque vamos lá, as 2 cisternas, cada uma 50 mil litros. Aí vão mandar água pra cima. Manda e marca pra gente outro dia. Não tem mais água na cisterna e vai acabar a caixa. Aí tu tem um cano de 1 1/4, 40 milímetros, ele vai passar ali 6 mil litros para 50 mil litros. Quantas horas vai demorar para abastecer? As 2? Então você tem que pensar no reabastecimento. Não, mas dá certo. Aí meia-noite, faltando água, eles vão chamar a Marva, a gente vai, já avisou, mas vai. Mas vai chamar o carro-pipa, né, Fábio? A gente vai sempre dizer, não, mas tem que chamar o carro, não, mas vem aqui para ver o que está acontecendo, que deve ser bomba de gás. Não, é a matemática mesmo. Tu tem 100 mil litros para abastecer 2 cisternas, 2 tubos de 1 1/4, 6 mil litros hora, 12, porque somos 2 ali, vamos lá, 12 mil litros. Tu não vai conseguir. A gente vai para aí para ver essa falta d'água, porque o nosso contrato rege em cima de falta d'água, a gente vai ter que ir, só que carro-pipa chega lá tudo seco.
um palmo d'água em cada cisterna e as caixas secas. Seca não, porque tem a reserva técnica que tem água lá. E aí não quer chamar carro-pipa porque já gastou com a higienização, eu digo, porque não programaram. E síndico já pediram pra gente cortar o tubo de abastecimento, porque a reserva técnica, né? Fica 30%, né? O tubo de incêndio fica no pra fundo. descer logo a água. Não, o cara corta e depois você escola. Eu digo, não. A gente falou e a gente vai fazer isso não, e aí pode quebrar o contrato. Então. Mas a gente avisa. A gente sempre, olha, a gente está indicando para vocês não fazer isso tudo num dia só. Por isso que é uma operação que requer planejamento, né? Então a gente faz todo esse planejamento junto com o gestor ali do contrato para causar o menor transtorno possível. E toda vez que a gente for lavar qualquer condomínio, que é a empresa aí que trabalha com a mal, aí você já me liga, viu? E a gente às vezes tem difícil assim, essa comunicação assim, com essas empresas, ou não com a Marva que a gente tem esse contato, mas tem empresa que não quer desligar o abastecimento, acha que tem que cobrar até da gente, né? Quer que a gente vá lá, desliga o abastecimento e depois liga o abastecimento de novo. Aí isso é uma coisa assim que a gente acaba não fazendo pelas experiências que a gente já teve, assim, de mexer no que é no que não é nosso, cada sistema é muito específico, né? Diferente, então, a gente não conhece a hidráulica. Não, então vamos lá. Eu gosto de falar uma coisa legal que vocês tocaram aí. Como é bom trocar a experiência, né? O sistema Marva de automação, eu não preciso de ninguém para proteger contra rodar vazio, funcionamento, porque se os acionadores falharem, que são as boias, o próprio quadro protege, para, sinaliza e chama Marva. Então, se tiver um sistema Marva lá aplicado, qual quadro aí do sistema Marva? Pode ficar tranquilo, pode lavar se acontecer alguma coisa de entrar na válvula, que alguém tá limpando ali embaixo no cano e balança e tira aquela água de dentro do cano. Sim. Se tiver o nosso sistema aplicado, o sistema vai parar, vai chamar Marva na mesma hora, porque quando acionar, ele vai ver que entrou aí, Deixa eu te fazer uma pergunta, é você que faz as perguntas. Né? Não, aqui não é eu que faço a pergunta. Aqui a gente troca experiências e quem se enriquece são os síndicos, os nossos amigos, que eu não chamo mais nem de cliente, é amigos. Mas faça a pergunta. Mas numa situação desse planejamento da higienização do reservatório, que a gente sempre recomenda que haja que esse abastecimento seja interrompido para diminuir o nível do reservatório, para não haver desperdício de água, né? Sim. Com o sistema Marva, você consegue fazer isso remotamente pelo aplicativo? O aplicativo ele monitora os níveis dos reservatórios. Pois é, por e isso aí eu tô quando né? tiver, tem algumas empresas que fazem higienização, e aí o síndico tem o nosso monitoramento e diz, não, mas esse é o monitoramento aqui. Eles passam acesso do aplicativo para a empresa vai higienizar e ficam só acompanhando, ó, pronto. Tá em 20% da cisterna, vamos lá. Do que mandar a equipe, chega lá, tá cheio, eu vou ter que, eu marquei aqui, vou jogar essa água fora. Não, com o nosso monitoramento caixa cisterna, você fica acompanhando. A cisterna, eu fechei, desliguei o poço e a cagesse, tá em 20%, pessoal, vamos lá. Sim. Ou hoje tá 40%, amanhã de manhã dá certo. Sim. Mesma coisa para a caixa. Espera abastecer a cisterna toda e acompanha o nível da caixa. Ó, não vamos lá hoje não, porque ainda tá em 50, 70, sei lá. O nosso monitoramento, isso aí ajuda vocês. Ajuda bastante. Totalmente. A gente dá muita viagem perdida, Fábio. Assim, de chegar no dia, horário marcado e o fulaninho esqueceu de desligar o abastecimento. Aí a equipe chega, tá cheio o reservatório, ninguém vai desperdiçar água. Não pode, né? Então, mas o nosso sistema agora, que evoluiu mais ainda, né? Nós vemos agora, nós tínhamos níveis de porcentagem do reservatório, agora não é por centímetro de água. Tu tem 3 metros de reservatório. Preciso. Tu tem 3 metros, a gente usa 300 centímetros. Aí vamos lá, 299, 298, aí agora fica muito mais interessante, seguro. Não é que eu não fosse seguro, mas eu tinha etapas. Hoje não, eu tenho 1 centímetro de água, então a gente deve ficar só olhando, dá pra ir, pode confiar que não falha não. E se acabar a higienização e por algum motivo a válvula pegou um hábito, qualquer coisa, o quadro de automação da Marva vai parar, vai chamar a Marva e a gente vai dar seguro, só tirar o ar. Não roda vazio, não vai queimar, não vai derreter cano. Fazendo mexão, mas é muito real o que eu estou falando. Então, os sistemas precisam disso, né? Acontece demais. E é muito relacionado com o que a gente está falando aqui, né? Então, a gente tem que ter segurança em tudo, né? Então, vocês fazem o trabalho de vocês e o nosso. O que o síndico tem que fazer é chamar empresas que sejam certificadas no que faz, tem uma segurança, todos os EPIs, enfim. E, por outro lado, uma automação, porque as pessoas falam assim, ó, não, meu sistema é automático, quando precisa lá, ele manda acionar. Liga e desliga. Diz, não, o teu sistema, na minha visão de programador de lógica, ele aciona a bomba e desliga.
uma automação precisa para o teu sistema, se rodar vazio, queda de tensão, várias outras coisas que o sistema mobiliário tem que proteger e sinalizar. Uma hora ou outra higienizando, bate na válvula, balança ali, a água desce, vai entrar, vamos botar a culpa na Egitel. Não é. Acontece. O sistema tem que entender isso. Geralmente nós somos sempre os culpados. Sim, mas é porque o sistema não protege. Sim. A boia de segurança às vezes está quebrada e habilita a funcionar sem ter água. Lá em cima pede, o quadro está ligado, vai mandar. Né? Então é ter um sistema eficaz, protegido. Hoje é muito obsoleto esse sistema de bombeamento. Falo isso que eu visito condomínio direto, que nem vocês. Então não é falando mexendo, não é fazendo mexendo, mas é falando o que tem de melhor no mercado para fazer isso.